Salve, querido Muito Distante Tranquilo! Como eu sempre falo, todos os aspectos, todas as nossas abordagens dentro da pesquisa servem de alguma forma ou outra para a gente poder reconstruir muito ou pouco das histórias dos nossos antepassados. E por que não abordar então os animais que eles cuidavam ou tinham como estimação? Para ficar bem claro, eu não estou falando de construir a genealogia, a árvore genealógica dos animais, não é essa a ideia, mas da relação que os nossos antepassados tiveram com esses animais. Como em diversos outros aspectos da nossa pesquisa, essa é uma abordagem que a gente só vai conseguir desenvolver ou se algum antepassado mais velho nosso contou sobre esses animais que tinham, ou se eles aparecem em alguma foto dos nossos antepassados. Bom, como a grande parte da minha família, ao menos desde que chegaram no Brasil, trabalhavam na lavoura, na roça, eles tinham contato diariamente com diversos animais. Um dos meus bisavós do lado materno, ele era carroceiro em Joinville e ele convivia diretamente com cavalos. Ele fazia entregas de cavalos e ele tinha os próprios dele. Mas com relação a animais de estimação, a história é um pouco mais interessante. Através de fotos, eu sei que a minha bisavó, a avó do meu pai, que eu já falei diversas vezes aqui no vídeo, ela tinha cachorros. Mas um detalhe importante, eu não sou especialista, estou longe de ser um especialista em raças de animais, de cachorros. Então eu sei que eram cachorros. Se alguém, durante as fotos que eu mostrar aqui, souber dizer tal cachorro da foto tal era de tal raça, eu agradeço, porque eu não faço a menor ideia. Voltando para o meu lado materno, a filha desse carroceiro que eu falei antes, a minha avó, ela também tinha um cachorro chamado Tuki. E a minha mãe tinha um cachorro chamado Vico e um gato chamado Mico. Mas como falar de animais sem falar do meu avô paterno? Esse era apaixonado por tudo que era animal. Esse é o mesmo que eu já falei diversas vezes aqui no canal, que quando ele veio para o Brasil, ele veio num navio chamado Arlanza, que ele havia sido construído ao lado do Titanic. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu sei que esse meu avô, enquanto trabalhava como zelador num clube austríaco chamado Donau, no norte de São Paulo, na região da Vila Guilherme, ele tinha diversos animais lá. E eu não sei porquê, mas ele fazia diversas fotos meio atípicas com esses cachorros. E um desses cachorros era chamado de Roland. Ele tinha duas araras, a Laura e o Lauro. Ele também tinha dois micos. E a história conta que um desses micos tomava leite de mamadeira. E toda vez que ele tomava, depois que terminava, ele rasgava o bico da mamadeira e lá iam eles comprar outro bico para esse mico. Mas a história mais incrível e apaixonante do meu avô com relação a esses animais, ele próprio escreveu no diário dos primeiros dias que ele esteve aqui no Brasil. Isso em maio de 1927. Nesse diário ele conta um pouco sobre os 3 dias que ele levou para subir a serra de Santos para São Paulo a pé. E na primeira noite que ele estava subindo, ele se deparou com um cachorro na rua, um vira-lata ele chama, que estava com a orelha sangrando e ele estava caído assim na estrada. Essa estrada havia sido recém-inaugurada alguns anos antes. Ele conta que pegou uma camiseta velha que ele tinha na mochila, molhou um pouco, limpou os ferimentos desse cachorro e ficou ali um pouquinho com ele. O interessante do diário é que ele faz como se fosse um diálogo com esse cachorro em determinados momentos, como se ele estivesse dentro da cabeça do cachorro, sabendo pelo olhar do cachorro o que esse cachorro queria dizer. Aí me lembra muito, porque eu quase pouco assisti Frozen, né? Que o Kristoff fica falando as vozes do Sven. Então quem não assistiu vai entender bem, que ele fica imaginando como que aquele alce pensaria ou falaria. Meu avô ficou um pouquinho com o cachorro ali, se levantou para continuar o trajeto e ele percebeu que o cachorro vinha atrás dele. E aí nessa parte do diário ele escreve como se o cachorro estivesse falando com ele, né? Ele fala assim, por favor, não me deixe aqui, ninguém terá piedade de mim, e amanhã, quem sabe, eu já estarei morto. E aí o meu avô resolve levar esse cachorro junto. E ele faz o quê? Ele tira alguns objetos da mochila dele, coloca o cachorro na mochila, eu fico imaginando, colocando o cachorro aqui na mochila, e ele fala que deixou o cachorro com a cabeça para fora da mochila. Então agora meu avô tinha uma companhia para o restante da subida da serra até São Paulo. E ele fala que nesse pouco tempo ele já tinha dado um nome para o cachorro, era Flippo. No dia seguinte, caminhando, eles encontram uma casa onde havia uma mulher fazendo comida e eles vão lá conversar com a mulher e pedir comida, né?
como eles conversaram, em que língua eles conversaram, não faço a menor ideia. Sei que eles receberam comida, água, tudo. O cachorro também, ele escreve. E no final a dona fala que gostaria de ficar com esse cachorro. E meu avô escreve o seguinte: esse foi o meu primeiro encontro com um vira-lata, mas eu nunca esqueci a cena. Como eu queria poder ter a oportunidade de conversar melhor com meu avô sobre essa história. Mas eu ainda vou pesquisar melhor e mais a fundo sobre as histórias dos animais que foram presentes na vida dos meus antepassados. E você tem alguma história de algum animal que esteja relacionado aos seus antepassados? Escreve aí. Grande abraço.